Bem-vindo todos ao nosso canal. Eu me chamo Fábio, alguns me conhecem como Fábio Lobo. Eu sou brasileiro, atualmente eu moro na Europa, eu moro em Portugal. Eu vim para cá por um propósito. Deus quis que eu viesse para cá a fim de que se cumprisse algumas coisas na minha vida. Eu quero trazer para você um conteúdo novo, um conteúdo exclusivo, aonde nós vamos caminhar em direção a um alvo. Esse alvo, quem vai nos dar esse direcionamento é Deus. Eu quero aqui te convidar a nova experiência, a um novo ciclo na sua vida. A respeito do nosso conteúdo, o nosso conteúdo não é sobre quantidade de mentorias, né, que a gente faz, que a gente vende, mas é sobre de ter experiência de transbordo na vida de algumas pessoas. Normalmente, pessoas vêm até nós em busca sempre de algo, né? E esse algo, ele fica claro quando você tem acompanhamento, tem uma ajuda, quando tem alguém para direcionar. Nós sempre falamos que precisamos de ter mentores. Nós temos que ter mentores para nos auxiliar em um caminho a fim de chegar em algum lugar. E quando a gente se enche tanto, a gente começa a transbordar na vida de outras pessoas, nós começamos a ser mentores de outras pessoas que querem chegar até onde nós estamos. É importante termos mentores, isso é uma coisa que você tem que fixar na sua cabeça. É aquele negócio que a gente sempre fala. Todo mundo sabe que precisa se beber água para se viver, né? Nós precisamos de água para sobrevivermos. Nosso corpo, a maior parte dele é água. E aí eu te faço uma pergunta. Quem de você sabe a quantidade de água deve ser bebida? Pois é. Por dia você necessita de uma certa quantidade de água. Mas, veja bem, o meu papel aqui, como mentor, é te orientar. Existem certas informações que é necessário você saber. Você, por exemplo, sabia que para você ter uma quantidade X a se beber de água por dia, você tem que levar em consideração a altitude que você está e o peso do seu corpo? Ah, essa informação você não sabia, tá vendo? Por isso eu tô aqui. Nós vamos trilhar um caminho. Então, pegando esse exemplo da água, você sabia que você tinha que beber água, mas você não sabia beber a água. Você não sabia a quantidade, você não sabia essa informação sobre a altitude, né? E você sempre achou que as escolhas que você fazia eram certas, mas nem todas deram certo. A maioria de nossas decisões, elas são baseadas em muitas histórias que a gente acredita, em muita história que é contada para nós. E assim, a gente sempre vai acreditar nas histórias que contam para nós de pessoas mais próximas, alguém que você confia ou baseado nas suas experiências lá na sua infância. E baseado nas histórias, experiências que nós tivemos na infância, a gente pode lembrar. Lembrei da sua infância. Antes você, quando era criança, você acreditava em todas as coisas, todas as histórias que contavam. Lembra? Você tinha um mundo lúdico. Mas aí hoje você se tornou um adulto que está apenas sobrevivendo. Você já não acredita mais nas coisas que te contam. Muitas das vezes por experiência que você teve baseado no seu passado. Porque a gente se torna um adulto que não tem mais crenças. Por quê? Porque você acaba deixando de acreditar, tendo resistência na sua mente para acreditar ainda mais que você pode. É. E assim, isso é baseado, né, aos não que você teve quando você era criança. Quando você era criança, você sempre ouviu não demais. E hoje você se tornou um adulto que não acredita porque você ouviu muito não. E os nãos que você ganhou durante a sua vida, você pôs na frente, você tornou eles mais importantes, né? E ainda mais quando esses nãos vieram de pessoas próximas, né? O papai, a mamãe.
o cônjuge, porque essas pessoas também não tiveram uma ambiência legal, eles também receberam muito não, e acabam falando não demais para você, e você toma tudo não. E isso afeta você até hoje. Mas hoje chegou o dia de você decidir que os nãos da vida, os nãos que a vida te deu, não vão te parar. Você vai avançar rumo a um propósito, rumo a um alvo. E eu tô aqui para te ajudar. Eu quero ser aquela pessoa que você pode contar. Eu quero ser o seu mentor, a ponto da gente romper e avançar em todas as áreas da nossa vida. Eu quero que você avance até o nível de você blindar a sua mente e nenhuma situação adversa do lado de fora vai penetrar nessa mente blindada. Nós vamos blindar nossa mente. Veja só, pensa só comigo. Você passa na rua, uma pessoa fala algo com você num tom grosseiro. Te xinga, vamos falar assim. O que você vai falar? Ah, me xingou. Você não conhece a pessoa. Você vai falar, cara doido, não, e vai embora. Você nem ligou. Passou direto, passou despercebido. Aquela rejeição daquela pessoa que você não conhece, o seu cérebro não vai assimilar a nada. Por outro lado, se fosse alguém que você conhecesse, te xingasse, falasse algo grosseiro com você, você ficaria ofendido. É isso que nós vamos blindar nossa mente. A palavra de Deus diz que só Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito. E aí a gente quer ficar ligando o que pessoas acham da gente, sabe? A necessidade de aprovação. E aí, essa pessoa passou, xingou, falou, paraná, foi embora. O que você faz? Você não faz nada. Essa pessoa você nem conhece. Você não tem intimidade. Para você, assim, se sentir ofendido, essa pessoa tem que ter uma intimidade com você, né? E aí, você se lembra, né, ainda do que ele te falou e vai rir da situação, falando, ó, cara doido, depois você vai chamar os outros falando, não, passei na rua hoje, um doido passou, falou um monte comigo, nem sei quem é. Coitado, deve estar tribulado. E a vida segue, e a vida vai para frente. O problema é quando a gente traz para nossa vida, né? E assim, lembrando de vários nãos que você ganhou ao decorrer da sua vida, sempre por pessoas mais próximas, né? Esses nãos, eles acabam se instalando no nosso cérebro como um drive, sabe? Instala e a gente fica com esse bloqueio. Nós vamos desbloquear isso. E muitas vezes, esse drive instalado, a gente fala em tudo, sabe? Aquele negócio do, o não eu já tenho, agora eu tenho que correr atrás do sim. É mentira, é uma mentira que instalaram na sua mente. É um drivezinho assim que puser lá no fundo. A gente vai desbloquear isso, nós vamos mudar os drives mentais que temos. E eu quero trazer uma verdade para você. Deus, quando te criou, Ele te criou a imagem e semelhança dele. Tá? E todas as coisas, ou seja, Ele já nos deu. Ele deu o sim dele para nós. Para reinar sobre todas as circunstâncias, reinar sobre todas as coisas. Aí a gente volta lá em Gênesis, né? Em Gênesis, referência é Gênesis 2, 16 e 17. Ainda lá no início, Deus fala para Adão e Eva apenas um não. Para que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra? Pois é. Então, sempre que você for falar a respeito das coisas de Deus, é tudo sim. E quando tiver um não, vai ser sinalizado a respeito desse não. O não, ele precisa ser sinalizado. Se ele não for sinalizado, você pode todas as coisas. Então, quando Deus falou esse não foi explicado. Então, a gente traz isso para a nossa realidade, né? Então, quando Deus dá esse não foi explicado. Nós precisamos saber que isso a gente traz para a nossa realidade. Todo não, ele precisa ser explicado. Eu quero te dar um exemplo muito claro a respeito disso, porque o que eu estou falando para você é o que eu vivo, é minha vida. Um dia eu fui ao shopping em Lisboa, e lá tinha um carrão top, uma Mercedes 2024 já. Modelo assim,
E eu vi muita gente ao redor dessa Mercedes, sabe? E ninguém encostava nela. Ninguém abria ela. Ninguém tinha coragem. Por medo. O medo paralisa. Eu sei de tudo aquilo que eu posso fazer. Eu não vi placa nenhuma falando que não podia. O vendedor estava sentado, nem se levantou. Eu abri o carro, entrei no carro, sentei, senti o couro do banco, mexi no painel, um painel muito top, um painel muito bonito de LED e tal, né? A multimídia assim, grandona, e eu adoro isso. E aí, todo mundo do shopping parou para me ver dentro do carro. E eu mexendo e abria console, taraná, paraná, apertava, soft touch, taraná. Ninguém me tirou do carro. Eu desci do carro. Algumas pessoas estavam comigo e me falaram o seguinte: você é doido? Como é que você entra num carrão desse? Eu falei: ai, primeira coisa, eu preciso acessar algo. Quando eu preciso acessar, eu preciso ter sensações, eu preciso tocar, eu preciso visualizar. E isso é de mim. Então eu entrei, sentei, ninguém falou que não podia, não tinha placa, e eu tomei isso para mim. Por quê? Porque o sim de Deus eu já tenho, eu sei a minha identidade, eu sei aquilo que Deus fala a meu respeito, e Ele me diz que eu posso todas as coisas. Às vezes, nem todas as coisas me convêm, mas naquele momento ali era apropriado, sim, eu chegar, sentar, tocar e sentir, sabe? E isso fez bem para mim, para o meu cérebro, porque eu só trouxe à realidade aquilo que Deus fala a meu respeito. E eu sou bem assim, se algo não tem placa falando que não pode, eu posso. Eu posso sim. E eu quero trazer para você, né, o meu conceito a respeito das coisas. É que é o seguinte, se não existe placa falando que você não pode, então você pode. Desde que esse pode não seja algo assim que saia fora da sua razão, né, e do senso legal de uma legislação, por exemplo, né, ou fere o caráter meu ou de outra pessoa, entende? Isso é meu conceito. Quando eu falo sobre legislação, se não está imputada no Código Penal, você pode. Por exemplo, vamos numa rua, estamos com um carro e não existe placa falando que você não pode virar, então você pode virar. Mas se lá tiver uma placa falando que você não pode virar e você virar, você vai sofrer consequências, consequências penais, entende? É isso que eu quero trazer. Você tem que ter razão e clareza naquilo que você faz, sobre o sim. E aí a gente avança ainda mais. Ou seja, se não há uma ordem ou uma placa falando que você não pode, então você pode. O sim você já tem. Isso você tem que deixar bem claro na sua cabeça. Caso não tenha nada dizendo que não pode, alguém vai te dizer. Sabe? Não tem uma placa, mas aí você foi lá e fez. Você não tá descumprindo nenhuma ordem, nenhuma lei. Alguém vai chegar em você e falar: ó, aqui não pode, eu sou responsável e tal. Aqui não pode fazer isso. Aí você, ó, não, beleza, você entende isso, né? E realmente acata a ordem daquela autoridade daquele local. E para uma mente abundante e blindada, então nós temos que ter uma reflexão a respeito de algo. As coisas que não são para mim, eu preciso que alguém me sinalize que não pode ou que exista uma placa falando que não pode. Se não tiver, sim, eu posso. Ninguém chegou até mim para falar que eu não posso, eu posso. Então a gente vai avançar sempre nessa linha de raciocínio. Eu posso todas as coisas, nem tudo me convém, desde que não fuja da razão, desde que não fuja da legislação e desde que alguém não me fale que eu não possa. Ok? E assim, todo não ele precisa ser avisado caso não haja nenhum aviso. Se não tiver aviso, esse não ele precisa ser sinalizado por alguém, ok? Mas aí a gente vem assim, a gente cresceu acreditando em uma mentira. E assim, essa mentira do não eu já tenho, você está contando essa mentira para um monte de gente que confia em você, que tem intimidade com você, sabe? Essas mentiras, esses drives instalados, eles vão passando de um para o outro.
E aí, por você ter acreditado nessa mentira, nessa falácia, você acaba passando pro outro. Não, o não eu já tenho. E a pessoa que ouvir você falar isso, se ela confiar em você, ela vai levar isso para frente. Então a gente bloqueia, a gente para isso agora. A gente vai instalar um novo drive. Eu tenho sim para tudo. Deus já me deu sim. Se caso for um não, vai ter uma placa, vai ter alguém sinalizando, vai estar na legislação que eu não posso. Então, você tem que entender o seguinte: o sim você já tem, o não precisa ser sinalizado. E quando eu falo que o sim você já tem, sou imagem e semelhança de Deus. Deus, ele deu um sim. Ele deu o sim para você. Então, você nasceu do sim de Deus. E acima de tudo, você nasceu para ser livre, para escolher o sim ou o não. Ele não te fez um robô. Então você vai escolher o sim ou não. Somos criados com a capacidade de escolher. Isso é chamado de livre-arbítrio. É. Lembre-se o conceito de liberdade. Liberdade não é escolher de todas as coisas aquilo que eu quero, mas é a capacidade de escolher de todas as coisas aquilo que me faz bem. Vamos instalar esses drives na nossa mente. Precisamos crescer acreditando que posso todas as coisas, mas nem tudo vai me fazer bem. E isso está bem explícito na Bíblia. A referência está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12. Lá fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você já nasceu com o sim. Você já nasceu com esse sim de Deus. Um outro drive mental que instala em nós é: se tá com medo, vai com medo mesmo. É muito perigoso sobre isso, sabe? E assim, se você tá acreditando nisso até hoje, ora para isso cair por terra, né? Você quer ver o que fala lá na palavra de Deus? Lá em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Por isso, o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas é de poder, de amor e equilíbrio. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, essa é a verdade absoluta. A verdade absoluta não vai ser a minha, não vai ser a sua, não vai ser do vizinho. Vai ser aqui, ó. Essa é a verdade absoluta que a gente tem que acreditar, que a gente tem que crer. E aqui, na palavra desse texto, o Espírito ali, ele vem falar sobre pneuma, uma palavra grega que quer dizer fonte de pensamentos, sentimentos e emoções. E na Bíblia, lá nos diz: Deus não nos deu fontes de pensamentos, sentimentos e emoções que provocam medo. E raciocina. Quando o bebê nasce, ele nasce sem medo, ele nasce sem nojo, quer enfiar tudo na boca, quer enfiar o dedo em tudo. E nós podemos pensar da seguinte forma: esse medo ele é desenvolvido ao passar do tempo. E são atitudes repetidas, muitas vezes, dos pais. A mãe, quando vê uma barata, barata! A mãe, quando vê algo que é de nojo, nojo, que nojo. E a criança vai pegando aquilo para ela para a vida, né? Muitas das vezes, as crianças não têm medo de altura. A gente vê menino subir em árvore, você fala, menino, desce daí, né? Por quê? Porque o medo vem da outra pessoa e acaba refletindo para a criança. E a criança cresce depois com o medo que quem criou ela, quem ela tinha acesso, quem tinha intimidade com ela, tinha. E assim vai desencadeando de geração em geração até que isso quebre. E hoje nós vamos quebrar muita coisa. Uma coisa assim que eu quero deixar claro para vocês: medos, eles são inatos. Medo, ele tem que ser... O medo inato é aquele que tem que ser comum naquela espécie. Por exemplo, morcego. O morcego, ele tem hábitos noturnos, e é toda a espécie, porque a luz do sol faz mal para ele. Então, ele tem hábitos noturnos, isso é da espécie. O outro medo que se tem é o medo aprendido, que é aquele que é adquirido pelo convívio com outras pessoas, né? Que é o que a gente acabou de falar. É o nojo, é o medo, né? Então isso foi aprendido, passou de geração em geração.
Normalmente esses medos, esses nojos são passados por pessoas que temos intimidades, papai e mamãe. Para você ver, Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo. Está lá na Bíblia, ele não nos deu. E aí, se ele tivesse nos dado, isso seria um medo inato. E teria que estar na Bíblia escrito que Deus tinha nos dado esse espírito. Ele não deu, não deu. Isso foi aprendido, foi adquirido ao passar do tempo, adquirido por pessoas com intimidade que nós temos. Logo, esses medos, eles foram aprendidos, né? Mas para isso tem solução. Vamos ver lá na palavra de Deus, lá em João, 1 João 4,16. Lá vai nos dizer assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, para curar todo medo é o amor. E quem que é o amor? Cristo, ele é o amor. E o que eu quero passar para você hoje é, vamos quebrar, tirar da nossa mente, do nosso drive, todo esse sofisma, essa mentira, sabe, que foi instalado. E vamos quebrar isso hoje, a ponto de passar aos nossos filhos somente aquilo que é a verdade. Que nós possamos quebrar toda a maldição, tudo que foi aprendido, né, por nós, e que possamos mostrar aos nossos filhos aquilo que eles são, aquele espírito que eles têm, que é um espírito de ousadia. Isso mesmo. E vamos sempre avançar, avançar. Até hoje nós aprendemos coisas que não nos fazem sentido, mas a gente vive e vive passando para outros, que cai por terra agora, que isso seja quebrado. Porque assim como foi falado para os nossos pais, eles nos passaram, e nós temos passado isso para os nossos filhos, porque nós não sabíamos. Os nossos pais nos deram a educação que eles tinham, dentro das limitações deles, e eles fizeram o melhor para nós. Assim como nós fazemos o melhor para os nossos filhos. Então, nós vamos aprender a como avançar, a como desbloquear essas crianças e fazer com que elas cresçam, sempre debaixo da promessa e debaixo da palavra de Deus. Os nossos pais nos passaram o melhor que eles podiam. E hoje você pode passar o melhor que você pode para o seu filho, apresentando para ele uma solução para tudo. A solução para tudo chama-se Cristo. Cristo, ele pode tirar o medo, ele pode restaurar casamento, ele pode fazer você reinar sobre todas as circunstâncias. Basta você crer e mais ele fará na sua vida. Cristo, ele tira todas as nossas angústias, ele nos faz avançar a outro nível. Que esses drives que instalaram em nossas mentes sejam quebrados, caia por terra. E eu estou aqui para, junto com você, nós caminharmos rumo a um propósito. O propósito, o alvo sempre vai ser Cristo. E através dele, ele vai mudar as nossas vidas. Eu te espero na próxima aula. Creio que será um romper, um quebrar de barreiras, tabus, e tudo aquilo que foi sofisma, a mentira com cara de verdade na sua vida vai cair por terra. Nós vamos libertar a nossa mente cativa, nós vamos renovar a nossa mente, assim como diz em Romanos 12:2. Renovai a vossa mente para que você possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu te espero na próxima. Deus abençoe. Vou deixar aqui na descrição um contato, um número de WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo e juntos a gente vai avançar.